É isso aí, valeu, Lucas. Agora a gente vai para um tema de Operation Cloud Native Applications comigo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Está tudo ok. Então vamos lá. A gente vai falar aqui um pouco hoje, né? A gente já falou de vários temas durante o dia, né? E como essas aplicações elas são automatizadas, construídas, e aqui a gente vai ver um pouco de como monitorar e fazer a observabilidade desse ambiente. Primeiramente, me apresentando, me chamo Andressa Siqueira, eu faço parte aqui do time de Cloud Engineer Innovation em Dev, e aqui estão minhas redes, então fiquem à vontade para conectar comigo no LinkedIn, me mandar e-mail, enfim, ao trocar algum papo sobre algum assunto, até mesmo uma dúvida. Aí na foto eu tô com cabelo no LinkedIn na outra e agora com outra, mas é a mesma pessoa, então me adicionem lá e vamos conversar. Eu acho muito importante, antes da gente começar a falar exatamente da stack de monitoração e observabilidade da Oracle, que a gente entenda o risco, né, e a ineficiência de você ter um ambiente não monitorado, que risco que ele pode trazer para a sua jornada, tanto de modernização, quanto de migração, por exemplo, para a nuvem, ou até mesmo no ambiente tradicional de TI, né, se você não tem essa cultura, alguns desses desafios devem soar familiares em algumas empresas, né? Ou até mesmo para analistas que trabalham nesses ambientes. Como, por exemplo, o primeiro ponto aqui, a gente pode mencionar a stack heterogênea e multilingüe, que a gente pode ter, ver encontrar nesses ambientes, então fica muito difícil de você encontrar tanto profissionais quanto tecnologias para esse tipo de expertise, onde você tem lá dentro do seu ambiente aplicações com diferentes linguagens e diferentes tipos de funcionamento. Então, a oportunidade aí é você conseguir ter um ambiente centralizado, né, para tudo isso, para que você não tenha esse tipo de dificuldade. O segundo ponto diz a respeito de silos de dados, então, aqui a gente quer mencionar sobre quando a gente tem uma determinada área que fica segurando aqueles dados, ou você não tem a monitoração de um todo, né, vendo como analista, por exemplo, de infraestrutura, fica muito difícil a detecção e resolução de problemas quando eles acontecem, porque como você vai olhar um todo se você tem uma partezinha ali que está de fora? Então, aí é uma oportunidade também da centralização, né, de eficiência maior na hora de resolução de problemas. Um terceiro ponto são sobre soluções pontuais, que interliga, acho que com esse ponto que eu acabei de funcionar, né, soluções pontuais que não têm a visibilidade da stack completa. Então, na hora ali de resolução de um problema, você vai precisar analisar várias ferramentas diferentes para a resolução de encontrar o problema em si. A mistura em implantações locais em nuvens, então, ambientes on-premises, quando a gente fala on-premises, estou me referindo a empresas que ainda possuem data center, que têm seus equipamentos assim dentro de casa, digamos, estão migrando, começando sua jornada na nuvem, até mesmo ambiente híbrido, né, onde você continua na nuvem on-premises, você acaba fazendo essa mistura de implantações e no momento de detecção de erros, acaba ficando muito mais difícil, porque você não sabe de onde está vindo tal problema, você não sabe onde procurar, então a oportunidade aí é que você separe, né, tagueie, enfim, filtre essas locações para entender de onde que está vindo. O último ponto seria a falta de conversação, então, integração entre as ferramentas que você já possui, e aí, se necessário, efetuar essas ferramentas já existentes, às vezes você precisa fazer ali a compra de um conector ou de algum adaptador que faça sentido, e com isso você vai ter aí alto custos para fazer essa integração, tanto custo financeiro quanto de tempo. Então, por esse motivo, é muito importante que os clientes escolham, né, que as pessoas pensem sobre observabilidade e gerenciamento, e por que exatamente a Oracle Cloud, né? A gente entende que como uma nuvem de geração 2, essas aplicações, né, essa stack, ela foi construída nativamente dentro da nossa nuvem, né, com a segurança toda encorpada. A Oracle entende que todos os serviços que DevOps precisam devem estar disponíveis, né, para monitoração e fazer essa revisão de fim a fim, tanto de segurança quanto de observabilidade. Essas ferramentas foram construídas para suportar padrões abertos, então de Open Trace e Open Telemetry, né, de rastreamento e de telemetria, que é muito importante.
o não aprisionamento tecnológico, né, que a gente fala. E a Oracle também ela está disposta e dá todo o suporte pronto e necessário para os desenvolvedores em cima dessas ferramentas, então, desde documentação até auxiliar de disponibilidade e até mesmo abertura de chamada em suporte aí pode ser escalável, né, para aplicações de tanto de alto volume quanto baixo. Tudo isso com um preço e um desempenho bem superior aos concorrentes. Então, agora entendendo da importância desse nosso tema, eu vou explanar um pouquinho aqui de algumas capacidades principais que a gente tem nessa nossa stack, que pode ser tanto utilizada de forma separada, mas que quando junta a gente tem aí um ambiente bem seguro e que faça com que a tecnologia trabalhe ao seu favor, né, e você age de maneira proativamente. O primeiro tema é o monitoring dentro dessa stack. Então, para entender o serviço de monitoring, você entende-se que é um serviço para você monitorar de forma ativa e passiva seus recursos da sua origem. Então, ali a origem podendo ser uma aplicação no seu ambiente Oracle ou em outra nuvem, e aí você utiliza, dentro desse serviço, a gente utiliza métricas e alarmes para que ele funcione. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, mas basicamente, como a gente está representado aqui, a gente, a partir desses recursos, consome essas métricas já definidas ou personalizadas e pode acessá-las aí através de alguns pontos de acesso. Falando especificamente de métricas, a métrica, ela, como eu disse, ela já vem por padrão, né, algumas métricas em Oracle Cloud, que você consegue ir lá taguear, então, os seus recursos que fazem sentido, então, por exemplo, uma instância de computação, você tem uma métrica ali pronta de compute agent para fazer a monitoração dessa instância, então, você encontra essas métricas num banco agregado ali de métricas e você consegue consumi-las através da própria console, através de APIs ou outras ferramentas de monitoração. E quando utilizadas juntos com o alarme, a gente tem o que eu falei em relação ainda não é ser proativo, mas você consegue ter uma visão e um histórico todo do que está acontecendo ali no seu ambiente. Então, antes de explicar os alarmes, eu só coloquei aqui alguns conceitos, né, que vocês podem encontrar na console em relação ao serviço de monitoring, nos services métricos. Então, o Metric Namespace, ele é o indicador do serviço, né, que você está querendo ali monitorar, então você acha ali entre compute agent e compute pool, né, vai filtrar ali pelo tipo de namespace ou recurso que você quer monitorar. Dimension é o filtro que a gente pode fazer ali na própria console por gráfico, então eu tenho como fazer ali, por exemplo, o edit e fazer o filtro da monitoração, por exemplo, só do shape E2 ou do shape E4, né, que são shapes de instância de computação em Oracle Cloud. Então, você consegue qualificar esse dashboard através das dimensions e metadata, apesar de não estar aparecendo aqui, mas é o dado em si que aquela métrica está coletando, que ela vai carregar. Então, aqui, quando utilizarmos o alarme juntos às métricas, a gente consegue configurar de uma forma com que o alarme ele chegue para nós com um status do que está acontecendo ali com os nossos recursos, né? Então, se fizer sentido que a utilização de CPU, por exemplo, no nosso exemplo, maior que 80%, seja um problema, a gente vai receber um alarme com esse status de que é um problema, e quem vai notificar é o nosso serviço de notificação da Oracle. Brevemente aqui falando do tipo de mensagem, né, que você pode receber, ele indica o motivo pelo qual aquela mensagem está sendo enviada, né? Então, se o meu recurso de computação entendeu que a minha métrica, ela passou do limite ali que eu estabeleci, provavelmente, muito possivelmente, na verdade, a gente vai receber um alarme de que o status ok foi alterado para falho. Então, é um problema, né? A gente precisa atuar e entender o que está acontecendo. O Farming OK é ao contrário, então minha instância, o meu curso estava com um problema e agora ele está com status OK dentro da normalidade que a gente estabeleceu. O repeat ele pode ser configurado para enquanto você esteja tendo esse problema, né, ou localizando o tipo de ação a ser tomada, que ele continue repetindo o alarme para que a gente entenda que o recurso ainda está com problema ou foi solucionado.
e o reset é uma mensagem de não detecção de acionamento da métrica. Então, não necessariamente é um problema, mas você deve investigar, por exemplo, se um recurso foi movido ou removido de forma planejada ou acidental. E para que esses alarmes cheguem até a gente, né, seja o analista de infra, quem comanda o ambiente, quem tem que ficar por dentro do que está acontecendo, a gente configura o serviço de notificações, né? Então, o serviço de notificações, dentro dele você tem tópicos e inscrições para publicar essas mensagens, e quando essas mensagens a partir do alarme são publicadas dentro desse tópico, o serviço envia essa mensagem para todas as inscrições do tópico. Então, aqui eu trouxe uma imagem que facilita a gente entender, né, que cada recurso, ele vai ter uma métrica especificada a ele, que faça sentido, e essa métrica, ela vai gerar um alarme, né, quando ultrapassar, por exemplo, esse limite que foi estabelecido, e aí o alarme, ele vai cair no nosso tópico que a gente configurou, e N canais podem ser configurados para que essa mensagem chegue até o usuário final, enfim, através de e-mail, SMS, Slack e outros tipos de recursos suportados que estão na nossa documentação. Aqui eu trouxe, então, um caso de uso para a gente fazer um apanhado, né, de como a gente pode se utilizar desse serviço. Mais uma vez, um exemplo de utilização de processador. Então, estando no meu serviço ali de monitoring, eu consigo explorar diretamente através atuar prontamente nos gráficos da OCI, através das métricas, né, então fazer meu filtro com aqueles conceitos que eu falei atrás. Serviço de notificações, muito possivelmente, para chegar nessa console, eu fui notificada do que estava acontecendo, eu consigo, através do histórico ali, ver em que tal dia e tal horário cada coisa aconteceu. Pode exportar também seus dados para uma fonte de dados Grafana, que é uma ferramenta também bastante utilizada, seja utilizada, né, às vezes dentro do cliente, você pode continuar com essa visualização, ou outras ferramentas também que façam sentido e sejam aceitas de acordo com a documentação, né, se fazer um painel personalizado. Mas não só a ferramenta de monitoring, né, tem como capacidade principal fazer essa nossa stack de observabilidade e gerenciamento, a gente também tem a ferramenta de logging, e a ferramenta de logging, ela tem como princípio a gente fazer, então, a centralização, né, desses logs de uma forma que você tem uma camada limpa de visualização. Então, para atuar no problema, você vai ter um lugar onde você faça uma pesquisa rápida e eficiente desses logs. Então, é uma experiência muito simples e centralizada para você dar uma olhada ali, o que está acontecendo, o que pode ser feito em relação à sua aplicação. Você consegue analisar, né, e guardar ali logs de auditoria, de banco de dados, infraestrutura e aplicativos, e também consegue fazer ações intuitivas baseadas em regras. Então, você consegue ver ali, a partir do conteúdo que tem no seu log, né, utilizar conectores de serviço para que tome uma ação a partir daquele conteúdo. E também mover de forma muito fácil, fazer a movimentação desses logs para outras fontes externas ou equipamentos ou ferramentas de observabilidade de terceiros. Tudo isso também reforçando um ponto que eu tinha dito atrás sobre construir em padrões abertos, então a gente utiliza, né, da implantação do Fluentd para ingestão de logs, você pode aí utilizar da comunidade de software para fazer a análise, né, desses logs e uma melhor eficiência na hora dessa busca, e também é compatível com eventos de nuvem CNFC 1.0, padronização, assim, você consegue mover esses logs, como eu disse, para outras ferramentas nativas também de observabilidade em nuvem. O terceiro ponto é o Log Analytics, que ele faz a ingestão desses logs a partir do serviço de login que a gente acabou de mencionar. Aqui você consegue ter de uma forma, né, que a gente fala de user interface, né, mais intuitiva, então você consegue rapidamente fazer também análise e ter insights a partir do seu ambiente de logs que está sendo ali armazenado. Tudo isso com tecnologia avançada de algoritmos de machine learning, apesar de ser avançada, é uma ferramenta muito simples, né, de se gerenciar e você aprender ali como faz, inclusive o nosso lab vai ser sobre isso, a gente vai aprender. Você também pode arquivar, né, esses logs de forma econômica, o nosso armazenamento tem algumas camadas
de armazenamento, por exemplo, de Object Storage, que você define e que faz sentido a retenção desses logs e consegue armazenar de uma forma econômica. Isso também tem alguns que a gente chama de analisadores prontos, né, para tanto para recursos Oracle quanto não Oracle, que você consegue analisar qualquer tipo de formato de log. Além de você conseguir criar aí um dashboard de seus próprios analisadores personalizados e próprios. O Application Performance Monitor é a nossa quarta ferramenta, conhecida como APM, e aqui a gente já teve até alguns labs que nós passamos por ele, mas é realmente onde você consegue acompanhar cada etapa de transação da sua aplicação, consegue entender o fim a fim ali da experiência do seu usuário, né? Então você consegue fazer o rastreamento sendo compatível com OpenTrace e OpenTelemetry, você consegue fazer o rastreamento de cada etapa, consegue medir o desempenho desse usuário final, como ele está interagindo com a sua aplicação, dentro do contexto que você vai propor, você consegue monitorar proativamente, né, esse desempenho, então é essa ferramenta que a gente utiliza para ver os problemas do dia a dia, o que pode ser mudado, um mapa de calor ali de como está cada parte da aplicação está sendo usada pelo usuário final. Então, você consegue também fazer um monitoramento sintético para executar testes a partir do que fizer sentido dentro da aplicação. E criar um painel também super personalizável para o seu dia a dia, acompanhamento aí de tracing da sua aplicação. Os dois últimos pontos são ferramentas voltadas para banco de dados, né? Então, o Database Management, ele consegue fazer que a gente coloca aqui de gerenciamento da frota, então os administradores de banco de dados, eles vão ter uma visualização ali unificada do seu ambiente de banco, né, tanto local quanto na nuvem, e aí você consegue medir ali o seu desempenho no dia a dia de memória, CPU, storage, e até mesmo fazer monitoração do SQL, que está rodando ali em tempo real. Então, é uma forma de administração e visualização de bancos de dados muito legal, você consegue fazer até junto com uma outra ferramenta que eu vou falar, previsibilidade, né, e fazer também ajustes de pontos que façam sentido, né, às vezes você dimensionou alguma coisa para o banco e não está sendo realmente utilizada, então você pode fazer um scale down ou ao contrário, um scale up, e acompanhar esse desempenho e ter histórico ali do dia a dia do seu banco de dados. O Operation Insights também é uma ferramenta utilizada para isso, e aqui eu queria ressaltar em relação à previsibilidade e o que eu falei da gente ter a proatividade, né, em eventos de recursos de rede, de computação, enfim, no dia a dia, e você ser proativo em relação a isso. Então, com Operations Insights, você consegue analisar com base no histórico e prever, né, o uso de banco de dados, consegue otimizar, né, essas operações, e tem uma ferramenta de SQL Warehouse que te ajuda, né, em relação ao SQL. Então, a partir do longo prazo de retenção, você consegue analisar o desempenho, ter tendências, ou seja, a própria ferramenta gerar insights e coisas que podem ser modificadas, e aí você vai mitigar proativamente e evitar problemas futuros em relação à sua aplicação, em relação ao seu ambiente de banco de dados, né? Encontrando aí também, fazendo comparação, coletando, encontrando padrões comuns nesses comportamentos. Então, diante de tudo isso que a gente que eu mencionei aqui hoje, né, a gente tem que fazer de forma inteligente com que essas ferramentas trabalhem, né, em torno do ambiente. Então, ter essa stack completa, ter insights rápidos, proativos e que não seja, né, sofrido o momento de de pressão, sempre tem uma pressão na hora de incidentes, principalmente, eu já trabalhei na área de infraestrutura, então, de monitoramento, então, você tem que ser rápido e ágil, né, tanto pela regra de negócio quanto pelo dia a dia ali da operação, então é muito importante que você monitore e gerencie qualquer tecnologia em qualquer lugar, mas de forma centralizada e única. Então, a Oracle ela oferece essas ferramentas e a gente vai ver aqui no nosso Lab 5 sobre isso. No nosso Lab 5 vai falar sobre Log e Log Analytics. Eu acho que o Ferro já está por aqui. Opa, boa tarde, Oi, grande Andressa. oi, Ferro. Esse- Peguei a bola aí, obrigado. Excelente apresentação, tá sempre bom tá contigo, com todo mundo. Muito boa tarde, pessoal. Agora a gente vai para o Lab 5. Vou primeiro falar.
dividir a tela aqui com vocês. Uma apresentação rápida, quem é o Henrique, tá? Bom, sou Henrique Ferro, atuo aí, tenho longa data aí na Oracle, mais de 8 anos. E quem quiser me adicionar, trocar figurinha, bater papo, falar de tecnologia, criptomoeda, blockchain, estamos aí. Né? Bicicleta também é uma grande paixão. Eu vou falar um pouquinho, esse Lab sim, esse próximo Lab, eu vou falar um pouquinho do que a Andressa comentou, né? É sempre bom a gente lembrar que, deixa eu trocar de tela aqui, só um minutinho. Bom, aqui. Sempre bom de que a gente, quando a gente fala de a parte de monitoramento, log, etc., a Andressa falou um negócio muito interessante, né? Tomar ação. Então, de nada adianta que a gente monitore, a gente colete logs, a gente tenha dashboard, se a gente não toma ação. Então, isso é um ponto fundamental, tá, pessoal? Tomar ação em cima do que a gente coleta, do que a gente monitora, do que a gente coloca trigger, tá? Esse lab aqui específico, a gente montou pensando numa situação real para vocês, tá? Então, o que acontece? Eu montei uma instância simples com WordPress em cima de um container e, basicamente, eu fiz alguns testes de carga em cima dele usando esse loader.io, tá bom? É bem interessante esse site, eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Se você que está querendo fazer um teste simples, tá? Online, ele tem uma versão gratuita, tá? Onde você tem 1 minuto de requisição, o loader.io é interessante, ou você pode usar qualquer ferramenta de teste de carga, etc. Simulei uns 50 usuários, 100 usuários em cima do meu site, tá? Então, esse WordPress é uma página, né, é um servidor de conteúdo, etc., em cima de uma instância. E o que acontece? Qual a ideia? A gente monitorar com login, tá? Que nem a Andressa comentou. O login, ele é o serviço da Oracle, onde você coleta informação e tem a informação um pouco mais bruta. Você tem uma parte da análise ali, mas você ainda tem que fazer uma espécie de query dentro dele, etc. O Log Analytics já é o serviço da Oracle, onde você consegue construir dashboards customizados, tá? E a cola dele é a partir de um conector. Então é bem interessante esse serviço, né? Então a gente percebe que muita gente coleta log, monitora, quer tomar ação e acaba usando menos o Log Analytics, que ele é um serviço que completa muito bem a parte log, tá? Então a gente vai seguir aqui o nosso Lab 5. Eu já fiz, como eu falei para vocês, alguns testes, então eu já tenho uma estrutura pronta, vou mostrar como que faz, tá, esse Lab 5, mas a ideia é quem for executar isso no seu Tendency, no seu trial ou seu ambiente corporativo, esperem, tem alguns momentos que eu vou falar, né? Esse aqui a gente vai ter que esperar uns 2, 3, 4 minutinhos para ele começar a coletar, que é a partir do momento que a gente cria, ele começa a coletar informação, né, guardar informação, e como eu já fiz isso anteriormente, para a gente ter essa informação já de acesso, tá? Que no nosso caso aqui é o acesso anteriormente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei, a gente precisa configurar a parte de login, né? Falar para ele assim, olha, criar infraestrutura para ele começar a coletar. Então vamos lá. Então eu chamei aqui de ativar o serviço, né, e habilitar a coleta, tá bom? Então vamos lá. Aqui no menu, observabilidade, você pode clicar tanto aqui em login quanto em logs, tá? O login ele vai para o dashboard principal do login e o logs vai diretamente para a ferramenta que a gente vai ativar o log, tá? E habilitar a coleta. Então aqui é sempre bom lembrar do compartment, tá, pessoal? Isso é muito interessante. Qual compartment que eu estou trabalhando? Clica aqui em logs. Já está no meu compartment aqui. Deixa ele carregar um pouquinho. A gente vai perceber que uma coisa que eu esqueci de falar, né? Eu vou monitorar, coletar os logs da minha VCN, da minha infraestrutura de rede. Eu quero saber o que está entrando, né? Qual que é o IP de entrada e qual que é o throughput de saída, ok? De repente eu ver se está tendo acesso, quando a gente fala de sites, né, principalmente na área de retail, de e-commerce, é interessante você monitorar, tem um evento, né, uma promoção, um Black Friday, né, isso quem vem do varejo lembra com
com muito carinho essa sessão, né? É um aprendizado muito grande. O que que eu tive de diferença no meu gráfico? A gente vai ver o gráfico depois. É interessante a gente saber o que que eu tenho de ponto de diferente no gráfico em relação a esse evento. Seja um marketing, seja uma propaganda, seja esse evento grandioso que é o Black Friday, tá? Então, essa é interessante, você testa monitoramento, principalmente de VCN, de rede, qualquer throughput, para saber se eu tomo uma ação, que tipo de ação eu poderia tomar, né, Ferro, monitorando uma rede que eu tenho coleta de acesso do meu site, um aumento de infraestrutura, de repente um represamento de usuários, se de repente a minha infraestrutura da minha aplicação, né, minha arquitetura da minha aplicação for menos resiliente, né? Ou eu posso ativar auto scale do meu serviço, assim por diante, tá? Então vamos lá. Então aqui eu já criei previamente essa coleta, habilitei essa coleta, mas se você não tiver habilitado, clica aqui em Enable Service. Aqui eu vou seguir a nomenclatura, tá? Enable Login Service, aí eu vou colocar aqui, aqui log name. Log name eu vou seguir também certinho, tá? Eu sempre gosto de colocar a nomenclatura. Aqui o compartment, de novo, tá? Eu sempre bato nessa tecla, lembre-se do compartment, porque às vezes a gente esquece de selecioná-lo ou filtrá-lo por aí. O tipo de serviço, eu vou colocar aqui, ó, VCN subnets. Eu vou faremos, né, uma configuração de monitoramento, coleta, né, de log, melhor dizendo, de VCN. Aqui eu coloquei, tá vendo? WordPress Public Subnet, tá bom? O log, a categoria, tá? É todos os registros, tá? E o log name, perfeito? Aqui a documentação que a gente colocou, ele fala para a gente criar um grupo. Então você pode criar por aqui, tá bom? Ou clicar aqui logo do lado esquerdo. Deixa eu ativar aqui meu. Eu estou passando o mouse e não está aparecendo aqui. Esqueci de ativar o meu ponto no Zoom, que é bem legal. O Spotlight aqui. Tá? Então, ou aqui no Log Groups eu configuro um log, ou aqui no Create Group, tá bom? Eu posso fazer os dois. Então, como eu já havia criado anteriormente, tá? Eu fiz pelo Wizard mesmo, eu cliquei aqui em Create Group, coloquei o nome do grupo, etc. e criei. Já está criado. Por que é importante você, o que é requisito você criar esse grupo, né? Para ele agrupar a sua coleta de logs. Por quê? Tanto o Login quanto o Log Analytics trabalham com grupos. Então, quando a gente vai configurar, vou demonstrar como configura o conector, ele conecta de um lado para o outro, do Login para o Log Analytics, e você tem que selecionar qual grupo que você vai trabalhar e qual que é o log que você vai trabalhar, tá bom? Então, cliquei aqui, selecionou o grupo, aqui a atenção você pode configurar de acordo com o que você acha interessante, tá? Eu vou deixar aqui default, um mês, mas é legal que ele vai até 6 meses de retenção, tá? Enable log, etc. Cliquei aqui, ele vai habilitar. Aí depois de alguns minutinhos, isso é rápido, ele já vai habilitar o serviço e provavelmente vai precisar de algum tempinho para você já ter a coleta do log, tá bom? Então, clicando aqui no Flow Logs VCN, pode perceber que ele já vai ter aqui uma informação, né, que nem eu falei, a informação mais bruta, do que você qual que é o comportamento, né, da VCN que a gente está monitorando. E aqui em Explorer você pode visualizar, fazer uma visualização, né, do seu login. E a Andressa comentou, colocar um target, fazer algum filtro de uma maneira melhor. Tá vendo? Ó, eu quero ver quero ver Donut, quero ver linha, quero ver Staked Bar, tá vendo? Linha é mais interessante para ver ó, tá vendo? Teve um pico aqui, esse foi um stress test que eu coloquei, né? E ó, quantos registros foram encontrados, tá vendo? Então, linha é interessante para você monitorar rede. Porém, esse gráfico aqui, ele é um pouco mais limitado. Então, a gente vai fazer o login, te dá muito mais opção. Perdão, log analytics, tá ok? Então, beleza. Criei aqui o login. Agora, o próximo passo. Deixa eu ver aqui.
seguir certinho, criou, etc. Ele fala até aqui, tá vendo que eu falei para vocês? A parte de Explorer. Agora a gente vai ativar o serviço de Login Analytics, tá bom? E criar um grupo de logs, que nem eu comentei. Os dois lados, pensa como se fosse, né? Os dois serviços precisam desse grupo para você criar o conector depois. Deixa eu até ter um zoom aqui. A primeira vez que você não tiver acessado esse Login Analytics anteriormente, que é o caso de vocês provavelmente na questão do trial, você vai ter que startar, tá? Start using Log Analytics, ou seja, eu vou iniciar, entre aspas, esse serviço, tá ok? No meu caso já vai ter iniciado. Ele clica aqui, ó, tá vendo? Ele fala, olha, Log Analytics, etc. Ele vai falar as políticas que ele habilitou. Aí você clica aqui, ó, me leve para o Log Explorer do Login Analytics, tá? A gente viu o Login Explorer do Login e a gente vai agora para o Login Explorer do Analytics. Aqui no Log Explorer, a primeira vez ele não vai aparecer nada. A gente tem que ativar, administrar o serviço para ele aparecer alguma coisa aqui. Perfeito. Como eu já fiz a habilitação, aqui no meu provavelmente terá algum... Já teremos um contexto. Mas a tela de vocês aparecerá isso aqui como primeira vez, tá? Então aqui aparece, né? Já aparece aqui o CI VCN Flow, que é o que eu vou explicar mais para frente. Então a gente vai em administração, criar um grupo. Então vamos aqui. Você pode, por aqui, para administrar o Log Analytics, você pode ir diretamente no Log Explorer, utilizar esse menu ou também o menu principal, indo em observabilidade, dentro do Log Analytics eu vou para Administration. Perfeito? E aqui em Administration eu vou para Log Groups, aqui no menu, descendo, né, no menu inferior esquerdo, e a gente vai criar um grupo. Aqui o nome do grupo, Log Group VCN. Já que criei aqui, ó, VCN Log Group. Só basta clicar aqui, colocar o nome do grupo. E ok, lembrando novamente, o compartment tem que ser o que foi escolher o compartment que você criou. Beleza. O terceiro passo, a gente vai criar o conector para você replicar de um lado para o outro. Ou seja, os logs estão sendo coletados no login, eu preciso fazer com que ele chegue no Analytics. Beleza? Então, é de para, tá? Do login para o Login Analytics. Então, vou lá em observabilidade novamente. Posso clicar tanto aqui, tá? Como em Service Connector, tanto faz. Belezinha. Vamos clicar no botão, tá? Create Service Connector. E aqui vai ter as configurações que eu vou falar rapidinho. Aqui eu já criei, tá bom? Que eu falei, já fiz anteriormente. Só basta clicar aqui no Create Service Connector. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira de escolher configuração. Então o nome dele, aqui... Aqui você vai dar o nome, tá? Cadê eu coloquei? Log VCN Connector, aqui. Pode colocar essa daqui, descrição fica à vontade, opcional, compartment, muito importante. Da onde que eu quero fazer? Eu posso fazer do login ou do streaming, tá? Usar o streaming service para fazer isso aí. E qual que é o meu target? Login Analytics. Olha que interessante, eu posso jogar para diversos tipos de serviço, inclusive storage, olha que legal. Né? Se eu quiser linkar com algum outro lugar, utilizar esse log, eu posso jogar direto no Object Storage, functions também, para automação, é interessante você trabalhar com serverless. Nosso caso é o Analytics, perfeito? Aí fique à vontade também para colocar
Dúvidas, também a gente vai respondendo. Quiser mandar depois, fique à vontade. Então, beleza? Selecionei aqui Log Analytics. Aqui logo abaixo a gente vai selecionar a Compartment Group, que eu coloquei lá do Log Analytics, tá? Perdão, esse aqui é o Compartment, o Log Group do Login. Perfeito? Quem selecionou o Login, ele já põe a query aqui para você, tá? Vamos supor que você tenha, você esteja achando que o seu registro, sua coleta de logs, né, esteja com muita informação. Você queira fazer um filtro previamente para poder jogar no login, tá bom? Apesar que ele processo faz um grande número de processamento muito grande de informação. Você pode fazer por aqui. Ó, eu quero filtrar por o quê? Eu já pego os campos que estão ali coletados, tá? Qual é o meu operator, qual que é o valor, enfim, quero fazer um filtro para algum campo específico, já faz aqui, porém é opcional, tá? Beleza, agora a gente vai em Configuration Target, para finalizar. Compartment, e qual que é o log group que eu quero jogar do Log Analytics. Beleza? Então, o source, perdão, log group do login, qual que é o log do login. Target, destino, qual que é o meu grupo do Login Analytics. Tranquilo, tá? Um depara simples aí. E clique em Create. Perfeito? Beleza, ele vai criar o grupo e já vai fazer essa conexão. Aqui o passo 4 é configurar as queries e o dashboard customizado. Então a gente vai voltar para o Log Explorer, tá bom? Vou explicar um pouquinho o que é essa query aqui. Observabilidade novamente, Log Explorer, do Log Analytics. Perfeito? Ele já tem que aparecer nesse momento essa tela para vocês, tá? Aqui ele tem uma pseudo, um filtro, né, um query padrão, tá? A gente vai criar o primeiro dashboard, porque aqui qual que é a ideia, pessoal? Vocês utilizam o filtro que vocês desejam para criar o dashboard que você deseja, do resultado esperado. A gente vai salvar esse dashboard para depois fazer um dashboard com vários tipos de gráfico. Então, aqui a gente está salvando o filtro de um gráfico. E o dashboard são vários gráficos dentro dessa visualização, tá? Então, o filtro aqui que a gente está fazendo exercício, qual que é o IP de origem? Quais são os IPs de origem da coleta de log, né? Por um período, por minutos, por horas, por dias, tá? Olha que legal. Então, eu peguei aqui o log source, OCI, VCN Flow, Schema Logs, né? Que é o meu conector que estava configurado, como eu mostrei para vocês ali logo abaixo, tá? Ele faz um count by source IP, que é a coluna, né, do meu a coluna, né, o campo, né, do Log Analytics que foi coletado. Então esse gráfico aqui eu quero salvar. Eu posso mudar aqui visualização, etc, etc. Esse a gente vai manter assim para saber qual que é a chamada de IP, né? Provavelmente é 73% aqui é a chamada do Loader.io, né, que ele usa, tá? Que eu fiz todo o registro, alguma coisa que eu acessei aqui para ver se a página estava no ar, etc., ou algum IP interno. Legal? Então, vou salvar esse cara, vou usar ele como o nome dele, aqui já foi. Eu salvo como IP de entrada, tá aqui, ó. Actions, Save As. A diferença do Save e Save As é padrão, tá? Se você clicar em salvar, se não existir nenhuma item salvo com esse filtro, ele vai sobrescrever, né? Ou com o mesmo nome, ele vai sobrescrever. O Save As, ele vai forçar você a escolher uma opção, tá?
Então aqui você digita o nome, IP de entrada, digita aqui, clica em salvar. Beleza? Para você validar, poxa, quero saber se eu salvei, etc. Clica aqui em Open. Ó, só filtrar aqui por IP de entrada, tá vendo? Ó, IP de entrada foi o nome que eu salvei, tá? E o segundo, eu quero validar o tráfego de saída, qual o outbound traffic, tá? E esse daqui a gente vai fazer a mesma coisa, substituir, clicar em Run. Legal, então ele está verificando aqui, ele fez um count size, né, desse content size out, que é uma coluna, né, um campo do login. Só que esse gráfico não está legal, né? Isso aqui não é legal para a gente ver pico de acesso, né, com pico de saída. Qual que seria o melhor? Seria o gráfico de linha, né? A visualização de linha. Então a gente muda aqui visualização. Olha que interessante. Então a gente teve pico aqui, esse fui eu mesmo. Os picos que eu tive eu fiz como fala, dois testes de carga com 50 usuários, isso aqui é pouco, tá? E ele mostra para você. Então toda análise de tráfego de rede, você, num ambiente, quando você tem um site com um ambiente mais complexo, você tem uma curva muito linear, né? E esses picos, esses dentes, né, que são chamados, te dá a projeção que aconteceu alguma coisa, né? Ou está para acontecer alguma coisa. Isso é muito legal quando você fala de e-commerce, né? Então, esse ponto fora da curva, algum evento aconteceu. Pode ser alguma questão de ataque, pode ser propaganda, pode ser infraestrutura que está gargalando, alguma coisa do tipo, tá? Então é legal você ter esse gráfico de linha aqui para enxergar e, quem sabe, tomar a decisão. Legal, vou salvar a mesma coisa, Save As. O nome aqui seria tráfego de saída. Coloco o nome aqui e Save. Só validar aqui se ele já está. Legal, tráfego saída, se ele já está salvo, perfeitinho. Beleza, salvei. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o dashboard e arrastar, né, os gráficos para o dashboard que eu quero visualizar. Então, eu posso colocar tráfego, etc. Picos de usuários, se você quiser colocar para o login, é um log de coleta de usuários dentro de uma tabela, enfim. Acesse o seu site, também é interessante você fazer essa mescla. Posso navegar por aqui, dashboard, ou por aqui também, tanto faz, tá? Então, mas eu vou navegar por esse menu. No seu content, você vai clicar em Create Dashboard, tá bom? Ele vai vir para cá. Depois a gente vai salvar, mas esse aqui eu vou mostrar o criado, só vou mostrar como salva, que é interessante, tem algumas dicas aqui. Então, no momento de criação, eu vou arrastar aqui, ó, primeiro os IPs, o compartment tem que colocar, senão ele não aparece. Tá vendo? Se eu não escolho o compartment, ele não deixa eu selecionar o filtro. Quando eu seleciono o compartment, eu posso colocar aqui o dashboard que já vai aparecer. Então eu vou arrastar para cá, tá vendo? IPs de entrada. No momento que você arrasta o seu gráfico, ele pergunta, olha, você precisa adicionar um filtro, né? Eu falo, ó, adicionar um novo filtro para log group. A gente vai adicionar esse daqui. Ele fala, você precisa de uma entidade, um filtro de entidade ou algum outro filtro. A gente vai adicionar a entidade, não tem problema. Aqui, ele está vendo, ó, o compartment, ele vai deixar selecionado o compartment, e já vai aparecer para mim aqui o gráfico. Faremos a mesma coisa para o saída. Opa, tá vendo? Aqui é o widget, é o nome do widget, né? Eu vou selecionar aqui de novo About, tá? Aqui o meu compartment, eu vou adicionar saída. Perdão. Widget, add widget, eu coloquei, não é About, perdão.
Aqui o nome do dashboard. Widget. Aqui, perfeito. Voltei. Então, tráfego de saída, selecionei para cá. Ele vai falar o seguinte, olha, você pode escolher linkar, né, esse widget, esse gráfico com o mesmo filtro que você já criou. Eu vou falar que sim. E a entidade que você criou, também vou falar que sim. Salvei aqui. Perfeito, tá vendo que ele já criou os dois gráficos, né, o widget, né, melhor dizendo. E agora a gente só precisa salvar. Então, seguir aqui os passos, etc. Beleza? Para salvar, você, tanto em About como em Editar, você digita aqui o nome do dashboard. Perfeito? Importante. Se você não tiver selecionado o compartment, ele não te deixa salvar. Seleciona o compartment, save, change. Belezinha? Sempre aqui para você o nome do dashboard, você pode trocar aqui em About ou clicar aqui na canetinha. E aqui a dica é clicar Enter, tá? Senão ele não salva o que você escreveu. Save Change. Belezinha, salvou. Está pronto para visualizar. Aqui não vou salvar. Só vou clicar aqui o dashboard que eu já havia criado anteriormente, só para mostrar para vocês como que fica, né? Como você visualiza. Aqui você pode colocar esse link num monitor, etc. Você pode ter um auto refresh de 5 em 5 minutos, né? Você pode deixar ele monitorando o seu site em um monitor centralizado. Então é isso. Espero que tenham gostado aí